mulheres. Para poder falar desse tema que vocês pediram, um depoimento sobre a liderança feminina, a gente vai ter que sempre falar um pouco do lugar das mulheres para as mulheres mesmo. Como é que andam as mulheres com suas relações? E que as mulheres de muitos anos atrás tinham muita dificuldade de se perceber em sua feminilidade, né? Penso que isso não é só uma questão sociológica, mas uma questão também que a gente pode analisar pela vida psicanálise, perceber que os homens se conhecem melhor na sua masculinidade do que as mulheres na sua feminilidade, né? Até porque os homens têm o que caracteriza eles, que tudo particularmente nos homens é exposto, nas mulheres é interno, tá? Acho que esse reconhecimento, assim, poucas mulheres têm até hoje do grau da sua feminilidade, né? A história, pelo menos, caracterizou, mostrou que o homem é aquele que desbrava, tá? É aquele que vai à frente, que abre caminhos, né? E as mulheres ficavam em casa tomando conta das crias, cuidando de fogão, da comida e tal. Quem trazia notícia de fora eram os homens. As mulheres apenas recebiam a notícia. Após a Segunda Guerra e tal, com a história dos homens irem para a guerra e precisarem que as mulheres cheguem ao mercado de trabalho, as crianças foram para os primeiros jardins de infância e tal. Aí a gente começou a perceber uma atuação da liderança, que na verdade sempre existiu, mas não com tanta participação como agora. A gente pode até citar a Cleópatra como uma liderança, de todo jeito uma liderança que trouxe a feminilidade, tá? Uma mulher que trouxe a pintura, os novos moldes, as novas relações, né? Uma mulher que tinha até uma forma de viver em termos de amor diferenciada das outras, tá? Os gregos colocavam as deusas no lugar de liderança, tá? Acreditavam, né, que Minerva era o máximo que se podia chegar, tá? A deusa da beleza, a deusa do amor e tal. E com o passar do tempo, penso que um ponto muito importante da gente foi a chegada da grande liderança que balançou as estruturas femininas, foi Beth Friedman, quando em plena praça pública ela fez a queima dos sutiãs, achando que por as mulheres estarem próximas aos homens no mercado de trabalho, nós, por nos transformarmos em lideranças, deveríamos ser parecidas com esses homens, tá? E mais só que com a emancipação da mulher, a mulher chegou mais perto da feminilidade, mais em conflito com as suas relações com o filho, com as suas relações com o marido, com namorados e tal, entendeu? Entrando em choque com o lugar que elas iam ocupar na empresa, o lugar que os homens ocupavam, tá? Não sei em que ano não, mas talvez 1950 e pouco, 60, o grande advento que deu às mulheres total liberdade foi a chegada da pílula anticoncepcional. Eu posso ou não ter filhos, eu posso ter prazer nas relações, tá? E com isso me dá uma certa liberdade de estar trabalhando. Eu vou trabalhar, controlo o número de filhos que tenho e tal. E as primeiras mulheres a estarem à frente nos projetos nas empresas, tá? A gente cita como uma liderança feminina a mulher de Lampião, tá? Porque o que Lampião fazia no cangaço tinha muito a ver com o que Maria Bonita dizia disso, entendeu? Quer dizer, ele fazia muita coisa para colocar em prática os desejos dela e ao mesmo tempo adornar ela, assim, cheia de anéis, cheia de pulseiras, cheia de coisas assim, tá? Então o Lampião era o líder, mas junto com ele estava a mulher, tá? Então a liderança no mundo feminina, ela é forte. O único problema, não sei se é um problema, mas ainda o mundo não chegou a esse momento ainda, da maior parte dos líderes serem mulheres, tá? A gente assistiu um vídeo uma vez, a liderança anda de salto, a liderança anda de salto, usa saias justas e tem batom. São as mulheres, eu gosto disso, de pensar que as lideranças andam de saias justas, de batom e de salto alto. Significa, então, que para ser uma liderança, não necessariamente eu tenho que perder a minha feminilidade. Já que com Beth Friedman,
com a história de Bette Friedman, com a história daquela Coco Chanel, com Bette Friedman, com a Coco Chanel, veio a história dos terninhos nas empresas, né? De usar terninho para se assemelhar aos homens, mas não necessariamente as mulheres precisam disso, tá? A gente aqui vive muito em choque com as nossas atividades femininas e com o nosso lugar de liderança, tá? Mulheres interessadas na nossa beleza, no nosso jeito de agir, de pensar e tal, mas o mundo mudou, muita gente mudou também e mudou nas nossas relações. Podemos estar à frente dos projetos. Além de vermos com objetividade as questões, temos um olhar prolongado sobre as coisas, nós observamos detalhes. E esses detalhes interessam o mundo hoje. Trazemos ao mundo também uma certa afetividade. Acho que é um grande avanço. Acho que é pensar mesmo daquela música, ai meu Deus, que saudade da Amélia, aquilo sim que era mulher, né? Que a Taúfo já com saudade daquela mulher de não sei quantos anos, quando essa música foi em 1928, até chegar a mulher e tal, de Milton Nascimento, né? Que traz uma outra história do lugar de mulher, tá? Essa mulher interessante no mercado, vem com a vida toda bonitona, ainda por cima.